Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Você está pronto para nós conversarmos um pouco acerca da Páscoa essa noite? Eu sei que o nosso coração fica borbulhando, né? Para nós assistirmos a cantata. E realmente, gente, está linda demais. Não é você que não esteve aqui pela manhã. Cada ano, eles se superam. Cada ano vem um ingrediente mais poderoso, mais eficiente, mais lindo, mais emocionante. E eu sei que você vai ser impactado essa noite pela unção que carrega essa cantata. Mas antes, eu quero conversar um pouco com você acerca daquilo que nós estamos comemorando hoje, celebrando hoje. Estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, essa palavra Páscoa, né, significa passagem. E quando a gente olha lá no Velho Testamento, quando o povo estava cativo no Egito, e o Senhor libertou o povo. Antes desse ato de libertação, a Bíblia diz que o anjo da morte veio, e aqueles que tinham os umbrais da casa marcados com o sangue de um cordeiro, o anjo da morte pularia essa casa, passaria por essa casa e não alcançaria aquelas pessoas. E aí a Páscoa veio com esse simbolismo dessa passagem, não só daquilo que é ruim não alcançar, passar por cima, mas também a passagem do povo, desse lugar de escravidão, desse lugar de prisão, desse lugar de cadeias, de jugo, sair desse lugar e ir para um lugar de liberdade, um lugar de não mais escravo, mas agora um lugar de graça, um lugar de favor. Então a Páscoa é isso, é essa passagem, e ela só aconteceu. Tudo que está no Velho Testamento é uma figura, é uma sombra daquilo que viria a acontecer, e ela se consumou em Cristo Jesus. Ela se consumou em esse Messias, esse Salvador vindo para libertar a humanidade de um jugo de escravidão, de um jugo de pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, a humanidade pecou e destituída estava da glória de Deus. Mas Jesus veio como esse Messias, esse libertador, queria trazer a humanidade de volta ao plano original. E o plano original de Deus é relacionamento com a gente, comigo e com você. E o plano original de Deus é fazer com que eu e você tenhamos uma vida de abundância. E o plano original de Deus é que a gente viva bem, com saúde, com fartura. E o plano original de Deus é que a gente passe a eternidade com Ele. E Jesus veio não só carimbar o nosso passaporte para essa vida eterna, para nos tirar desse lugar de peregrino e forasteiro, mas preparar algo para nós na eternidade. Mas Ele também veio para nos propor que os poderes do mundo vindouro, aquilo que nos aguarda na eternidade, aquilo que ainda vamos viver na eternidade, já comece a se manifestar ainda nessa vida. E por isso, queridos, que nós não só celebramos a Páscoa como algo que ainda vamos viver. Sim, ainda vamos viver. Vamos ver aqueles olhos como chama de fogo. Vamos tocar no nosso Salvador. Vamos conversar com o nosso Senhor face a face. Estaremos diante do trono da graça. Coisa linda é essa expectativa. Mas antes disso, nós temos uma vida para viver aqui na terra. Mas uma vida com Ele. Porque Jesus veio para nos oferecer essa vida de comunhão com Deus vivo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu queria ler algo com você, para você meditar sobre isso essa noite. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Você achou? Eu posso ler? Diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas
Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Sabe, queridos, eu sei que você veio a esse lugar com muitas expectativas, mas Deus tinha um plano melhor, como diz o meu filho em uma ministração. Eu sei que o seu plano era ver a apresentação, mas Deus tinha um plano melhor para hoje. E o Senhor quer fazer você refletir. O que na sua vida você acha que está morto? O que na sua vida você tem olhado, assim como aquelas mulheres, elas tinham certeza que elas iriam encontrar um cadáver. Elas tinham certeza que elas encontrariam um homem morto. Mas Deus tinha um plano melhor. Deus não tem plano de morte. Deus tem plano de vida. Deus não tem plano de frustração, mas Deus tem plano de vitória, de realização. Elas levaram os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram naquele lugar, elas tiveram uma grande surpresa. E a Bíblia diz que elas ficaram perplexas, porque nem de longe elas imaginariam encontrar a tumba vazia. Sabe, queridos, eu sei que você veio a esse lugar, que hoje é um domingo de Páscoa, mas o Espírito Santo está aqui. Ele conhece o seu coração. A Bíblia diz que a palavra nem saiu ainda na sua boca, e Ele já sabe o que você vai dizer. Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas necessidades, e Ele sabe inclusive as áreas de morte que estão rodeando a sua vida. Aquilo que está morto, e que talvez você já tenha até achado que vai ficar morto mesmo, como aquelas mulheres. O nosso rei morreu, Jesus foi crucificado e Jesus está morto. Vamos lá no túmulo embalsamar o corpo de Jesus. Mas Deus tinha um plano melhor. Deus tinha um plano de ressurreição. Deus tinha um plano de remissão. Deus tinha um plano de uma nova vida. Deus tinha um plano de uma outra oportunidade. Deus tinha um plano de uma nova chance. Aleluia! Você acha que você veio aqui celebrar a Páscoa conosco, mas eu vou te dizer, Deus tem um plano melhor. Deus quer mostrar para você que não está morto. Deus quer mostrar para você que não adianta ir no túmulo, porque você não vai achar, porque Deus já está trabalhando para ressuscitar aquilo que você acha que está morto. Sabe, queridos, foi num domingo como esse. Foi num domingo como esse. Ele foi morto pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Havia pecado na humanidade. A humanidade havia pecado, havia se separado de Deus. E o diabo estava reinando sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É como se o pecado fosse a paga devida para um tempo de erro e de frustração. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus foi a vida eterna em Cristo Jesus. Então há uma nova chance. Jesus veio para nos dar uma nova chance. Nós iríamos morrer, iríamos para o inferno e estaríamos separados da glória de Deus eternamente. Num sofrimento, amado, que mais que a nossa mente acha que pode entender esse sofrimento. Não, a gente não tem capacidade de mensurar o sofrimento que é estar separada de Deus eternamente. A gente não consegue pensar sobre isso. A gente não consegue dar o peso que realmente isso tem. Mas Deus, que não é um Deus de morte, que não é um Deus de separação, que não é um Deus de derrota. Imagina, ei,
Deus nunca será vencido pelo diabo. Ele já é um inimigo derrotado. Jesus já venceu o diabo. E a Bíblia diz que ele foi ao inferno. E lá ele não pôde ficar, porque a morte não pôde detê-lo. E o Espírito de poder rompeu os grilhões da morte e resgatou o nosso Senhor daquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele também tirou as chaves. As chaves da morte. E por isso, querido, que ainda que morramos, para sempre viveremos em Cristo Jesus. Ainda que esse corpo perecível, com prazo de validade, ainda que esse corpo carnal pereça e chegue o tempo da morte, ainda assim, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. É isso que nós celebramos hoje. Foi num domingo como esse. Pensa comigo. Um coração cheio de expectativa de morte. Vamos levar os aromas, as especiarias para embalsamar o corpo do mestre. Qual era a expectativa daquelas mulheres? Morte. Tristeza. Mas o que elas encontraram? A tumba vazia. A tumba vazia. E Jesus aparece para elas. E aquela imagem é tão impactante. No Evangelho de João, ele fala sobre isso. E Jesus fala para elas: vão, anuncia a boa notícia. Anuncia a boa nova. Eu estou vivo. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Como aquelas mulheres, eu estou anunciando as boas novas para você. Eu estou anunciando a boa notícia. Foi num domingo como esse que ele ressuscitou. Foi num domingo como esse que ele venceu a morte. Foi num domingo como esse que ele comprou povos, línguas e nações para ele. Foi num domingo como esse que ele ressuscitou. E é num domingo como esse que áreas da sua vida irão ressuscitar. É num domingo como esse que aquele contrato que não foi assinado até agora será assinado. É num domingo como esse que aquela promoção que não chegou até hoje irá chegar. É num domingo como esse que aquela discórdia no leito conjugal estava prevalecendo, mas hoje ela cai por terra em nome de Jesus. É num domingo como esse que aquilo que estava morto vai ressuscitar. Foi num domingo como esse que o nosso Redentor ressuscitou. O Verbo que se fez carne, deixou a sua glória e encarnou em um corpo humano, gerado no ventre de Maria. E ele nasceu, e ele foi criança, e ele foi adolescente, e ele foi jovem, e ele foi adulto. E a palavra que um dia saiu da boca de Deus e encarnou, morreu a nossa morte, pagou os nossos pecados, foi para a cruz como maldito em nosso lugar. Ele não tinha pecado, ele não tinha dolo algum, é o que a palavra fala. Mas ele foi crucificado em meu lugar. Em meu lugar. O sangue vertido era o meu sangue. A chibatada no corpo era o meu corpo. A coroa de humilhação era a minha coroa de humilhação. Mas ele me substituiu. Ele foi para que eu não precisasse ir. Ele pagou uma dívida que eu não ia conseguir pagar. Ele morreu a morte que já estava decretada para mim. Porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, o versículo que a gente gosta tanto, João 3,16, fala sobre uma sentença de morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça. A sentença de morte e de perecimento já tinha sido falada, lacrada na nossa vida. Mas ele veio
E ele pegou essa sentença de morte. Ele pegou esse escrito de dívida. E a Bíblia diz que ele pregou no madeiro. E num domingo como esse, quando ele ressuscita, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Não há mais poder na morte sobre a sua vida. Por mais, queridos, que esse mundo jaz no maligno, por mais que nesse mundo há aflição, por mais que nesse mundo há tragédia, nós temos a certeza que ainda que morra, para sempre viverá. Foi num domingo como esse que ele conquistou a vida eterna para mim e para você. Ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, eu tenho a certeza que eu vou ressuscitar. Porque ele ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus, eu tenho a certeza que meu futuro é lá, é com ele, é com ele. Mas deixa eu dizer algo para você: a gente não precisa chegar lá. A Bíblia diz que nós já estamos. Nós já estamos. Nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu e você já estamos lá. O que falta? Alguns dias, algumas horas, pouca coisa, alguns anos talvez, que é o que? Uma gota diante da eternidade. Oh, glória! Então nós temos muito que celebrar essa noite. Celebrar a vida. Celebrar a remissão. Nós somos redimidos da morte, da miséria, da doença, da tristeza, da falência. Nós somos redimidos da discórdia, das pressões. Porque nós podemos, como alguém falou hoje aqui, nós podemos, foi Mira abrindo a oração, nós podemos usufruir do shalom de Deus, da paz que excede todo o entendimento. Mas lá fora está um caos, mas aqui dentro eu tenho paz. Mas lá fora está tudo confuso, mas aqui dentro eu tenho paz. Mas lá fora a morte, falência, escassez, ei, mas aqui dentro eu tenho paz. A paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode entender, mas eu entendo, porque eu estou ligada com ele. O poder dele está em mim. Eu sou uma com ele, porque aquele e aquela que estão nele, com ele, nós somos um. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios: aquela que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.